Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, pelo Espírito Eugênie, editora Lawrence, 18ª parte, O Passado Ressurge. Uma série de coincidências e contratempos pareciam evitar o encontro de Marianne O'Neill e Daniel Gladstone. À medida que o tempo passava, a curiosidade de Gladstone aumentava em relação à jovem médica. Admirava o seu profissionalismo, mesmo em se tratando de episódios rotineiros de um hospital. Frequentemente chegava-lhe aos ouvidos referências a Dr. O'Neill, sobre o seu procedimento, suas atitudes e principalmente o respeito e carinho que dedicava a todos. Acostumados com uma visão pragmática da vida objetiva, visando os fins, Marianne trazia também para os seus colegas um toque de humanidade. Os seus pacientes que, aos poucos iam aumentando, ao retirarem-se levavam algo mais do que a simples medicação, mas também o alívio para suas dores morais. Certamente, por trazer duras experiências nesse setor, Marianne havia desenvolvido uma percepção especial para a compreensão do sofrimento humano. Sabia ouvir, procurava aconselhar sem julgar quando era solicitada, dando sempre renovadas esperanças àqueles que a procuravam. Todos esses comentários em relação à sua pessoa fez com que o exigente Dr. Gladstone tomasse uma decisão. Mandaria chamá-la à sua presença, a fim de conhecê-la pessoalmente. Apesar de estar sempre muito atarefado, mal podendo cumprir todos os seus compromissos, em um fim de tarde solicitou a presença da médica em sua sala. James estava às voltas com um caso urgente e não poderia estar presente naquela ocasião. Marianne preparava-se para deixar o hospital, quando recebeu o comunicado de que deveria dirigir-se à direção. Preocupou-se a princípio e, com um misto de curiosidade e uma certa apreensão, foi verificar o que estava ocorrendo. Estava tranquila em relação ao seu trabalho que vinha desenvolvendo e, de certa forma, não entendia o porquê daquela estranha sensação. Estava naquele dia especialmente bela. Vestia um blazer de cor verde muito claro, acompanhado por uma saia da mesma cor. Usava joias delicadas, um colar e brincos sofisticadamente discretos. Prendera os cabelos em elegante arranjo, deixando algumas mechas negras deslizarem por seus ombros. Usava suave maquiagem, apenas para realçar os traços de seu rosto de linhas perfeitamente irregulares. Dirigiu-se ao Hospital Geral a passos vacilantes. Estava acostumada a fazer este percurso, mas naquele dia parecia interminável a distância que a separava do grande prédio. Ao chegar, encaminhou-se imediatamente à sala de Gladstone. A sala de James localizava-se ao lado, mas como poucas vezes ali permanecia, Marianne raramente para ali se dirigia. Ao chegar, a secretária a atendeu solícita, pedindo que aguardasse alguns minutos, pois Gladstone havia recebido uma chamada e não demoraria. Marianne aproveitou aqueles momentos para se ambientar com o local e analisar o perfil de quem o utilizava. Olhava para os móveis clássicos, pesados e escuros, mas de uma sobriedade requintada. Agradava a disposição dos quadros na parede e os objetos de uso pessoal deste Dr. Gladstone, pensava ela. Algumas flores em cima da pequena mesa chamaram sua atenção. Eram azaleias, a sua flor predileta. E como estavam belas naquela tarde. Havia muito tempo que não as via tão lindas. Dirigiu-se até a janela e, por entre delicadas cortinas, olhou para a vida lá fora. Ambulâncias iam e vinham. Carros chegavam apressados. Pessoas caminhavam em várias direções. Cada um com seu destino, encontrando pessoas, perdendo-as, reencontrando mais além, refletia Marianne. Nesse instante, sem que percebesse, alguém entrou na sala. Observou-a por longos minutos e, por fim, disse: Doutora Marianne O'Neill, finalmente! Marianne ouvira aquela voz grave e, ao mesmo tempo aveludada a pronunciar o seu nome, estremeceu. Voltou-se lentamente e, ao cruzar os olhos com o homem que estava ali parado a poucos passos, sentiu que, inexplicavelmente, o seu coração disparara. Daniel Gladstone era um homem de cabelos grisalhos, testa larga, traços de uma regularidade, por assim dizer, americana. Os olhos escuros profundos revelavam uma certa dureza, lábios finos, pouco acostumados a sorrir. Nesta oportunidade, abriu largo sorriso para a moça. Em toda a sua pessoa percebia-se um homem carismático, exigente e determinado. Ao ver Marianne encantadora na sua frente, por um momento nada pôde dizer e, por isso, apenas sorriu. Esta era a esposa de James, então, a médica que havia tratado de sua neta, a doutora que todos elogiavam. O silêncio tornava-se embaraçoso para ambos. Quando Gladstone, visivelmente perturbado, continuou. Lamento tê-la feito esperar. Mas precisava falar. Inicialmente, quero lhe agradecer o tratamento dispensado à minha neta. E,
Também gostaria de conhecê-la, pois tenho ouvido falar muito de seu trabalho, além, é claro, de ser a esposa de James. À medida em que Gladstone ia falando, Marianne sentia algo estranho. Acabara de conhecê-lo, mas na verdade sabia que já o vira antes. Um pouco mais à vontade, Marianne respondeu: Eu não fiz nada que um médico no exercício de sua profissão não faria, em relação a Jéssica. É verdade que tenho uma afeição especial por sua neta, que me cativou desde o primeiro momento e, quanto aos comentários, acredito-os à bondade dos meus colegas. Não seja modesta, tenho me certificado pessoalmente a respeito de seus méritos. Quanto a Jéssica, devo dizer-lhe que sua afeição é retribuída intensamente. É a primeira vez que vem aos Estados Unidos? Sim, senhor. Aliás, não vim por espontânea vontade. As circunstâncias me trouxeram para Chicago, que não estava nos meus planos. Gladstone a observava, olhando-a de forma diferente. Alguma coisa naquela moça lhe era familiar. Por fim perguntou: Não sei, tenho a impressão de que a conheço de algum lugar. Marianne estremeceu novamente, pois sentia a mesma sensação. Talvez o senhor tenha visto alguém parecida comigo, disse-lhe, tentando sorrir. Gladstone olhava tentando buscar na memória onde a vira antes. Tenho certeza de que não se trata de mera semelhança. Não esqueço uma pessoa quando a vejo, pois tenho uma aguçada memória visual. Procurando dar um novo rumo à conversa, Gladstone perguntou-lhe: Espero que tenha mudado a sua impressão sobre o meu país. Ficaria depois que James concluir o seu trabalho? O seu marido é um excelente colaborador. Marianne olhou nos olhos como era o seu hábito ao falar com as pessoas e disse: Estou aprendendo a gostar daqui. Chicago me tem conquistado a cada dia. Sinto-me feliz nessa cidade. Quanto ao meu marido, farei o que for melhor para ele sempre. Gladstone a ouvia atento e percebeu que aquela moça delicada que estava na sua frente seria um divisor de águas em sua vida. Admirava-a antes de tê-la visto sequer uma vez e agora sabia que não a esqueceria. Conversaram amigavelmente por mais alguns minutos e, ao despedirem-se, Gladstone disse ainda: Jamais esqueço um rosto, principalmente o olhar. Ainda descobrirei de onde a conheço. Marianne pediu licença e retirou-se pensativa. Também já ouvi antes, Dr. Gladstone. O tempo corria celeremente sem que nada de anormal ocorresse na vida de nossos amigos. Daniel Gladstone, especialmente, ficara intrigado com seu encontro com a doutora Marianne O'Neill. Estava divorciado há quase 15 anos e jamais ia ocorrer envolver-se com outra mulher. O tempo passara e, com o avançar da idade, não cogitava mais esse tipo de relacionamento. Dedicara-se totalmente ao trabalho, colocando neste todas as suas energias. Achava mesmo ridículo quando via homens mais velhos envolver-se com mulheres jovens. Não, definitivamente não aceitava tais coisas. Jamais faria o papel de touro novamente. Além disso, imaginara desde a juventude um ideal de mulher que nunca encontrara, sentindo sempre um vazio imenso no íntimo. Pressentia a existência de alguém, talvez um grande amor, mas o sentia perdido, distante. Estava com 60 anos e que, pelo que percebia, Marianne deveria ter, talvez, metade da idade, uns 28 anos. Mas a verdade é que, desde que a vira, um novo sentimento brotava em seu coração. Sentia-se mais feliz a cada amanhecer, com uma energia nova que lhe dava forças, alegria e, por que não dizer, felicidade. As pessoas de suas relações percebiam a mudança. Comentava-se que o Dr. Gladstone passara a se vestir com mais cuidado e tornava-se mais amistoso, deixando a antiga amargura de lado. Marianne, por sua vez, sentia-se confusa. Estava casada há 4 anos com James e amava-o com certeza. Por que perturbava-se cada vez que encontrava o Dr. Daniel Gladstone? A simples menção de seu nome trazia sensações ignoradas até então. Sentiu uma grande emoção, como se ele lhe fosse muito caro e estivesse ligado a ela por laços desconhecidos. Esse estado de espírito preocupava a moça. Não admitia traição conjugal, julgando a atitude mais abjeta e desprezível que um ser humano poderia praticar. Trazia gravada em sua mente a lembrança da tragédia de que fora a causa principal na sua vida anterior. Debatia-se novamente em grande sofrimento, tendo os desígnios divinos colocado a frente com o mesmo Paul que a fizera falir no passado. Os mesmos olhos profundos que a haviam feito deixar o lar, quase enlouquecendo o marido, Philip, hoje James, e Rebecca, sua filha. Voltavam pelos insondáveis caminhos da vida ao seu encontro, testando na sua resistência moral quanto ao grave delito do adultério. Procurando obter alívio para sua inquietação, Marianne buscou na prece o conforto necessário. Elevou o pensamento a Deus e a Jesus, em ardorosa súplica, e rogou humilde socorro da providência divina para o problema em questão. Ao orar, sentia-se mais leve e lúcida, parecendo ser envolvida por delicada e suave sensação de bem-estar. Mais fortalecida, lembrou-se, ao terminar a oração, de convidar Raquel para passar uns tempos com ela em Chicago. Imediatamente ligou para a avó, transmitindo o convite. Raquel percebeu logo o que acontecia e lhe recomendou calma e firmeza.
pois precisava estar fortalecida para os dias que viriam. Mariane assustou-se com a avó, pois não lhe havia contado nada, não a fizera sequer a menor referência aos novos fatos que se colocavam em sua vida. Combinaram os detalhes para que Raquel chegasse dentro de 15 dias a Chicago. Mariane, após o primeiro encontro com Gladstone, sentira-se mais à vontade para, de vez em quando, encontrar-se com o marido em sua sala. Ao mesmo tempo, seguidamente, de forma inesperada, via Gladstone na própria universidade, pela manhã, quando realizava os seus estudos. James lhe dissera que algo estava ocorrendo de estranho na vida do doutor-diretor do hospital. Estava diferente, tratando a todos com mais gentileza e cordialidade, mas, paralelamente, tornara-se extremamente exigente para com ele. James estava implicante, procurava falhas em seu trabalho, mostrando-se insuportável. Certamente, pensava James, ele deveria se casar. Talvez uma mulher pudesse modificar o seu humor. Mariane sorria pensativa enquanto o marido falava. Esse assunto não lhe agradava muito. Um dia, Mariane chegou à sua sala e, ao dirigir-se à mesa, estranhou a presença de belo ramo de flores colocadas delicadamente sobre a mesa. Eram azaleias. Sem entender o motivo de semelhante gesto, imaginou que James lhe havia presenteado com belas flores. Durante o almoço, comentou o fato com o marido, que lhe disse desconhecer o autor de tal ação. Um tanto desconfiado, pediu para que Mariane evitasse se aproximar de alguns colegas que se mostravam mais atenciosos. Mariane, percebendo o ciúme do marido, desconcertou-se. Jamais imaginara que James pudesse nutrir tais sentimentos. Via agora que ele se perturbara com esse episódio e tentava esconder o mal-estar que lhe causara. Com um olhar triste, James tomou-lhe as mãos entre as suas e falou: "Prometa-me que, aconteça o que acontecer, você não me abandonará nunca. Juro que não suportaria se me deixasse." Mariane, surpresa diante de tal atitude, enterneceu-se subitamente ao ver quanto o marido a amava. Olhou seriamente e disse: "Jamais faria tal coisa. Eu não poderia deixá-lo, James. A minha vida está entrelaçada até a sua, até que Deus nos separe." James sorriu satisfeito e a beijou delicadamente. O episódio das flores, contudo, deixara Mariane inquieta. Quem poderia ter deixado aquelas flores em sua mesa de trabalho? Justamente as que mais apreciava. Certamente essa pessoa devia ter acesso ao hospital, às suas dependências internas. Talvez um colega, um amigo, ou talvez... não. A ideia de que Gladstone poderia ter algo a ver com aquele fato assustava. Seria uma ousadia da parte daquele homem que trabalhava junto com seu marido presentear-lhe de forma tão íntima. Sempre que o encontrava, sentia algo diferente de sua parte. Não encontrava em Daniel Gladstone o homem rígido, exigente e intolerável que todos falavam. Via-o como alguém de uma certa forma fascinante, que arrebatava-lhe a alma de uma forma desconcertante. Sem saber explicar exatamente o que sentia, às vezes lágrimas vinham-lhe aos olhos, tal a emoção que verificava em seu íntimo quando ouvia sua voz e sentia sua presença. Era como se trouxesse dentro da alma uma história que a unia a Gladstone. E, apesar de ele ser muito mais velho que ela mesma, não percebia em seus traços a ação do tempo. Parecia-lhe que sempre ouvira daquela forma, e em seus olhos, nos seus gestos, reencontrasse alguém muito caro ao seu coração. O médico, dentro de suas concepções rígidas e indiferentes sobre a vida, sofria. A jovem esposa de James tomara conta de seus pensamentos sem que o quisesse. Sem perceber de início, passara a frequentar com mais assiduidade o hospital infantil, criando subterfúgios que o levassem até aquele local. Muitas vezes não havia necessidade de deslocar-se até lá, mas procurava de todas as formas aproximar-se de Mariane. Sentia-se como um adolescente tono, vulnerável, apaixonado. Procurava a figura delicada da moça, ansiava por vê-la, olhava os seus inesquecíveis olhos verdes. Abastecia-se de coragem e força cada vez que mergulhava o seu olhar no de Mariane. Esquecia todas as suas antigas mágoas, os dissabores, o sofrimento experimentado tempos atrás. Tudo parecia esquecido, restando apenas aquela mulher frágil, delicada e insubstituível. Encontrara em Mariane a resposta de todos os seus anseios como homem. Jamais a tocara, mas pressentiu o calor de sua pele, a felicidade inebriante de um dia poder aproximar-se. Mas ela pertencia a outro. Não alimentava nenhuma esperança, pois sentia-se em desvantagem em relação a James devido à sua idade. Ela jamais olharia para ele como homem. Havia muita diferença. Envergonhava-se de seus sentimentos e imaginava que Mariane ficaria chocada se pudesse supor o que ia realmente em seu coração. Sim, amava. Aguardaria o tempo passar e tentaria aumentar a permanência do casal em Chicago para que, ao menos, pudesse vê-la sempre que quisesse. Quem sabe um dia as coisas não mudariam. Passados 2 dias, Raquel chegou. Trazia o coração repleto de saudades da neta e de James e estava muito feliz em revê-los. Pedro, Henrique e Marta mandavam recomendações carinhosas à filha e ao genro e prometiam visitá-los nas comemorações natalinas, tão deslumbrantes naquele país.
Logo que ficou a sós com a neta, Raquel foi logo perguntando o que estava acontecendo. Mariane procurou tranquilizá-la, dizendo que, oportunamente, contaria tudo. Primeiro iriam passear, conhecer lugares lindos que ela certamente adoraria. Dentro do tempo que dispunham, Mariane e James procuraram dar o máximo de atenção a Raquel. Enquanto estavam trabalhando, a própria Raquel procurava sair e tirar o maior proveito possível da viagem. Ao final de um mês, já sabia ir e vir nas principais vias da cidade. Por aqueles dias, Mariane tinha combinado de encontrar-se com James em sua sala para almoçarem juntos. Viera diretamente da universidade ao local combinado. Ao chegar, verificou que James ainda não havia chegado e resolveu esperar. Após um quarto de hora, a porta se abriu e, ao invés de James, apareceu Gladstone. O médico, surpreso, desculpou-se com o susto que lhe havia provocado. Mariane falou algumas palavras minimizando o acontecimento e disse que esperava James para almoçarem juntos. Notara um pouco alterado, com a fisionomia abatida. Sem poder conter-se, resolveu perguntar-lhe delicadamente: Dr. Gladstone, sei que não me diz respeito, mas há algo errado com o senhor? Gladstone olhou-a, franziu a testa e perguntou: A senhora acredita em sonhos, premonições, essas coisas? Acho tudo muito irreal, mas às vezes tenho dúvidas. Mariane falou de forma franca. Eu acredito, doutor. Sempre sonhei com cenas estranhas, pessoas, lugares distantes. Minha avó, que veio do Brasil passar uns tempos conosco, por exemplo, tem muita sensibilidade e já previu vários fatos que estavam por acontecer e que aconteceram. Acho estranho o senhor pensar em tais coisas. Gladstone sorriu e lhe disse: Por que diz isso? Também me tem a conta de um homem mau, temível, que não pensa em nada a não ser torturar os seus subordinados? Mariane baixou o olhar e respondeu: Não, doutor, pois sei que não é assim como falam. Refiro-me à sua posição de médico e pesquisador. A maioria de nossos colegas nega certas realidades que constam, além da matéria visível, por não saber como abordá-las. Mas quase todos já passaram por algum tipo de experiência fora dos parâmetros ditos normais. Gladstone interessou-se pelas colocações de Mariane e se animou. Fico feliz em saber que não deu crédito ao que dizem a meu respeito. Quanto a essas questões metafísicas, sempre me chamaram a atenção, embora não tenha encontrado respostas convincentes às minhas perguntas. Vou contar-lhe um sonho estranho que tive esta noite. Achava-me em um lugar muito bonito, com belos jardins. De repente, não sei precisar como, surgiu à minha frente uma jovem de feições muito suaves que se dirigia a mim com muita familiaridade. Entre outras coisas, pois não me lembro de todos os detalhes, disse-me o seguinte: Daniel, meu amigo, você deve ir à antiga casa de seus pais. Lembra-se? A casa antiga, a casa do Jardim das Azaleias, como era chamada em outro tempo. Lá você encontrará um quadro de alguém que você conhece. Perguntei-lhe o que devia fazer com o quadro e ela me respondeu: No momento oportuno você saberá, meu querido. Confie em Jesus, pois agora começa o seu resgate de um erro grave do passado e você necessitará de muita proteção e coragem. Ore, Daniel. Não esqueça, Jesus o abençoará. Meu nome é Elizabeth e estarei ao seu lado para sempre. Ao ouvir a narrativa, Mariane sentiu-se emocionada. Calafrios atravessavam todo o seu corpo como se uma aragem fria tivesse penetrado pela janela, mas o dia estava calmo, sem vento. Gladstone, que permanecera calado por alguns minutos, retomou o diálogo. Apesar de achar tudo isso muito estranho, combinei com seu marido de irmos juntos até a casa a que Elizabeth se referiu. O meu carro está com problemas e tive de deixá-lo hoje pela manhã para conserto. Na verdade, faz muito tempo que não vou a esta casa, pois nunca me senti bem dentro dela. Nesse instante, o telefone tocou. Mariane atendeu solícita e, reconhecendo a voz do marido, perguntou-lhe se tudo estava bem, pois o esperava há algum tempo. James se desculpou, dizendo que surgira uma cirurgia de emergência e que não poderiam almoçar juntos como combinado. Mariane o lembrou do compromisso com o Dr. Gladstone e James, um tanto constrangido, pediu que lhe transmitisse o seu pesar por sua ausência involuntária. Despediram-se e Mariane ficou um pouco decepcionada com o almoço frustrado. Comunicou a Gladstone o ocorrido e, para sua surpresa, ouviu dizer: A senhora se incomodaria em almoçar comigo? Mariane respondeu admirada: Será um prazer, Dr. Gladstone. Dirigiram-se a um local bastante conhecido na cidade, famoso por servir pratos muito saborosos. Mariane procurava conversar sobre outros assuntos, os rotineiros, durante todo o trajeto, tentando disfarçar os tumultuados sentimentos que trazia consigo. Evitava mencionar qualquer assunto de ordem particular, temendo que alguma emoção lhe denunciasse os sentimentos. Para Gladstone, a ocasião não poderia ser mais feliz. Teria algum tempo junto a Mariane, poderia vê-la, ouvi-la, admirá-la, sentir sua presença. Nunca a havia visto tão bela, exalava de toda a sua personalidade uma beleza aliada a uma bondade natural que o encantava. Ao sorrir de forma límpida, clara, lembrando uma menina, seus olhos iluminavam-se, deixando transparecer um brilho intenso.
Toda essa fascinação que Mariana exercia sobre Gladstone deixava-o, por assim dizer, vencido. Não conseguia manter a imagem de homem ríspido, intolerante, apenas aceitava o domínio da moça sobre sua pessoa. Chegavam a aprazível local, procurando localizar-se onde pudessem divisar o grande lago com as suas inúmeras belezas. Mariane sempre apreciara a natureza em todos os sentidos, e fora justamente essa natureza que a fizera amar Chicago. Já Gladstone, somente nos últimos tempos começara a prestar atenção nessas coisas. Após solicitarem a refeição, foi Gladstone quem retomou a conversa. Olhou para Mariane com grande ternura e perguntou: Doutora Mariane, às vezes tenho a impressão de conhecê-la há muito tempo, como já lhe disse em outra oportunidade. É como se a cada gesto seu uma lembrança surgisse em minha mente. De algum lugar, será que isso é possível? Mariane, tentando aparentar calma, respondeu: Acho que existem muitas coisas com as quais não encontramos explicações razoáveis na ciência acadêmica e nos pressupostos teóricos, enclausurados em antigos preconceitos. É preciso desenvolver uma compreensão dilatada da concepção de Deus. Desta forma, muitas coisas para as quais, por ora, não encontramos explicações adequadas, tornar-se-ão claras para a nossa compreensão. Acredito, Dr. Gladstone, que as pessoas podem reencontrar-se em vidas sucessivas. Mariane pronunciou as últimas palavras, evitando o olhar envolvente de seu interlocutor. Ao ouvir a explanação de Mariane, o médico se interessou pela questão por ela abordada. Sorriu e continuou: Jamais acreditei nessas coisas, doutora Mariane, mas tenho vivido experiências que me fazem pensar. A cada dia que passa, sinto que determinados fatos em nossa vida só podem ser explicados por alguma coisa anterior. Por exemplo, parece-me que esta cena está se repetindo. Tenho a impressão de já ter estado junto à senhora em uma mesa de refeições, quando na verdade nunca o fizemos. Mariane sorriu e disse: O famoso déjà vu, uma lembrança que alguns especialistas entendem como algo que foi armazenado no cérebro inconscientemente. Acredito que muitas vezes um fato desencadeia a memória e esta libera ao consciente cenas que já vivemos. Devo dizer-lhe, Dr. Gladstone, que também sinto que já o conheço. Daniel Gladstone fechou os olhos e suspirou longamente. Ao abri-los, não pôde deixar de dizer com franqueza: Há muito tempo que isso não acontecia comigo. A senhora deve saber que tive um casamento desastroso. Não era feliz com a minha mulher, e o que mais me feriu foi o fato de ter sido enganado. Pelo que sei, vocês são muito felizes. Mariane, com o olhar perdido, buscava as palavras adequadas para a delicada questão. Sim, o senhor tem razão. James é o marido ideal, o companheiro que há muito tempo eu esperava. Somos muito felizes. Gladstone, percebendo a descrição de Mariane, gesticulou com a mão direita, vagamente em um gesto que lhe era muito peculiar, retorquindo: Não quero constrangê-la com este assunto. Desejava apenas ser sincero. Falar-lhe sobre esses acontecimentos que, para mim, são desconhecidos. Mariane notou seu desapontamento e disse: Não se trata disso, Dr. Gladstone. Entendo perfeitamente, peço-lhe que conte sempre comigo, pois prezo muito a sua amizade. O senhor havia dito que James iria levá-lo até a sua casa de família, não é mesmo? Pois bem, irei eu mesmo acompanhá-lo. Sempre gostei de casas antigas. Aliás, sonho às vezes com uma determinada casa. Assim, o diálogo de Mariane e Daniel Gladstone tomou outro rumo, desviando-se dos caminhos perigosos que estavam seguindo. Enquanto se dirigiam à velha casa, entre um comentário e outro, sobre as peculiaridades locais, Mariane evitava ao máximo qualquer menção ao assunto levantado no restaurante. Sabia que, se houvesse uma oportunidade, Gladstone retornaria à questão, o que precisava evitar a todo custo, pois desencadearia uma situação embaraçosa entre os dois e tornaria a situação insustentável. Por outro lado, nunca o achara tão agradavelmente descontraído e atraente. Para Gladstone, a postura de Mariane tornava mais admirável. Parecia assumir uma posição intangível, que fazia com que lhe parecesse ainda mais adorável. Como poderia falar de seus sentimentos sem representar um papel ridículo? Mariane era feliz com James. Além disso, sentia-se em desvantagem em relação à idade, praticamente o dobro da moça. Parecia vê-lo como um homem à procura de aventuras junto a uma mulher mais jovem, e isso ele não admitiria. Sabia dos olhares de muitas de suas alunas. Algumas até tinham-lhe falado diretamente sobre amor, mas também sabia que essas meninas sim queriam aventuras, e provavelmente alguns pontos a mais na média. Além do mais, sua conduta era pautada em uma ética irrepreensível nestes assuntos. Arrependia-se de agir com tanta dureza com seus subordinados. Não deixava de apreciá-los intimamente, mas não conseguia evitar uma certa arrogância. Talvez isso fosse uma maneira de se defender das pessoas, evitar que elas penetrassem seu mundo íntimo e verificar que era um grande sofredor.
O carro deslizava pelo caminho mansamente. Cercado por árvores, o veículo afastava-se da zona central da cidade. À medida que a distância ia aumentando, Marianne sentia-se levemente inquieta. Atribuía a isso as emoções do dia e a presença de Gladstone. Contudo, essa sensação estranha cada vez mais aumentava. Suas mãos estavam úmidas, sentia um mal-estar crescente. O médico percebeu que alguma coisa não estava bem. Preocupado, perguntou: Doutora Marianne, a senhora está bem? Parece pálida. Não sei o que está acontecendo comigo. Sinto um mal-estar inexplicável. Eu vou parar por um instante. Dizendo isso, estacionou e, fechando os olhos, recostou a cabeça no encosto do assento do carro. Instintivamente, Gladstone segurou uma de suas mãos e, verificando que estava gelada, preocupou-se. A seguir, colocou a mão em sua testa e viu que estava fria, porejada de suor. Convidou-a a sair do carro por alguns instantes a fim de respirar o ar puro do local. Ao vê-la indisposta, ficou preocupado, porém não pôde deixar de observar a suavidade de seus traços. Por fim lhe disse: Talvez seja melhor eu retornar outro dia, Marianne. Marianne se surpreendeu. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome, mas sem saber por que, interrompeu-o prontamente. Não, gostaria de ver essa casa. Preciso vê-la. Está bem, mas eu irei dirigindo, doutora. O carro rodou por mais alguns minutos, entrando em uma alameda cercada por árvores centenárias. Pôde-se então vislumbrar uma casa situada em terreno um pouco mais elevado, ainda majestosa. Apesar da época de sua construção, guardava o seu ar imponente. Construída no século passado, tratava-se de uma típica casa de colonizadores ingleses. A madeira da fachada, apesar do tempo, havia sido conservada por sucessivas pinturas, mantendo o estilo da época. Tratava-se de belo sobrado azul, muito claro, com janelas brancas e um jardim. Quando o carro parou por fim e estacionou, Marianne sentia-se tomada por grande emoção. Mal conseguia conter as lágrimas. Era a casa dos seus sonhos desde menina. Era como se tivesse voltado ao tempo e, apesar dos estragos de tudo estivesse lhe esperando, aguardando o dia do retorno. Sem saber como, Marianne estava voltando para casa. Observava a imponente residência e sorria entre as lágrimas, ao verificar que cada detalhe era seu conhecido. Gladstone não entendia o que se passava e, angustiado, perguntou a Marianne: Por Deus, diga-me o que está acontecendo. Eu não entendo. Trouxe-lhe aqui para conhecer a casa de minha família e, no entanto... Desculpe, não sei o que está acontecendo comigo. Apenas sinto que conheço perfeitamente esta casa. Lembro-me de que havia um jardim. Não compreendo. Você nunca veio aqui? Como isso é possível? Não posso explicar, mas esta é a casa com a qual, desde a infância, tenho sonhado. Eu a conheço. Marianne olhou ao redor, tentando localizar o referido jardim. Gladstone adiantou-se e disse: É verdade, chamava-se o Jardim das Azaleias e pertencia à esposa de um antepassado de minha família. Vieram da Inglaterra e foram os primeiros moradores desta casa. Marianne ouvia-o atento e sentia calafrios à medida que Gladstone falava. A certa altura, disse pensativa: Que coincidência, minha flor preferida também é a azaleia. Gladstone olhou-a seriamente e disse: Eu já sabia. Marianne fitou surpresa e de repente percebeu quem havia depositado o belo ramo de flores em sua mesa. Embaraçada, esperava uma explicação. Gladstone sorriu desajeitadamente e disse-lhe com emoção: Não me pergunte como, mas eu sabia que gostava dessas flores. Sempre gostei delas também. Peço-lhe que não leve a mal o pequeno presente que lhe ofereci esses dias. Sim, era verdade. Por que refutar essa hipótese, considerando-a absurda? Tinha visto, na primeira vez em que entrara na sala de Gladstone, o vaso com lindas azaleias em sua mesa. Quanto ao presente recebido, pressentia que ele poderia ter alguma coisa a ver, mas evitou pensar nisso. Aproximaram-se do local onde outrora fora o jardim de Marianne em sua anterior existência. Restaram apenas escassos sinais de que um dia flores tinham sido plantadas naquele local. O aspecto desolador confrangeu o coração sensível da jovem médica. Gladstone, percebendo sua tristeza, falou: O jardim não foi conservado. Apenas a casa tem sido cuidada. Como lhe disse, sinto uma tristeza muito grande quando me aproximo daqui. Resolveram entrar na residência, a fim de tratar do assunto e os conduzir até ali. Gladstone caminhou-se com Marianne lentamente até a porta da casa. Sentia-se também confuso com esses acontecimentos. Eram tantos fatos estranhos envolvendo Marianne e aquela casa. Ao ultrapassarem a velha e antiga porta, Marianne deteve-se paralisada. Olhava para o cenário à sua frente e não sabia o que dizer. Sabia onde ficava cada aposento, a não ser por alguns móveis que haviam sido substituídos. Era como se tudo fosse igual. Nada havia mudado, parecia que o tempo tinha parado. Ao olhar para as paredes cobertas de quadros, Marianne lembrou-se do objetivo de sua presença ali. Assustada, falou a Gladstone: O quadro, o senhor sabe onde se encontra? Não sei, conheço muito bem todos os quadros desta casa e nenhum deles nunca me chamou a atenção. O quarto voltado para o jardim, Dr. Gladstone, é o quarto de onde se pode ver o jardim.
Nesse momento, Gladstone não pôde mais se conter. O que está acontecendo? Como você pode conhecer esta casa melhor do que eu? Também não entendo. Gladstone, preocupado, falou: acho tudo isso muito estranho, misterioso e sem lógica. Quer ir embora? Mariane disse-lhe decidida: não. Acho que devemos ir até o fim. Deve haver algum motivo para tudo isso. Subiram as escadas da velha casa, sentindo que algo muito importante para suas vidas estava para acontecer. Caminharam até metade do corredor e pararam em frente a uma porta de madeira escura. Gladstone lembrou-se de que jamais havia entrado naquele quarto. Estava sempre fechado e apenas os empregados, vez que outra, abriram-no para limpá-lo. Seu avô dera ordens para mantê-lo fechado, ordem que já havia recebido de seu pai e, como se tratava de uma casa muito grande, ninguém se interessara em utilizá-lo. Ouvia desde a infância o que tinha acontecido naquele local. Era uma tragédia, mas nunca ninguém lhe falara nada sobre o assunto. Era um assunto proibido e sua mãe sempre se esquivava de suas perguntas, mesmo quando já era adulto. Sentia-se angustiado e estranhamente ligado à velha casa. Por vezes, seu mal-estar era tão grande que procurava distanciar-se daquele recinto o mais possível quando visitava os tios que lá residiam. Na infância, seus pais tiveram de se mudar, pois era visível e inquietante sensação que aquela casa lhe causava. Chorava inconsolavelmente, quase a perder o fôlego, mal conseguindo alimentar-se. No entanto, quando sua mãe, desesperada, o levava para distrair-se fora de casa, tudo parecia se acalmar. Atenta, esta resolveu que deveriam mudar-se, tal como já o fizera sua sogra, Margaret, quando do nascimento de seu primeiro filho. Todos falavam que aquela casa tinha alguma coisa estranha. Gladstone recordava esses fatos de sua vida, enquanto procurava as chaves em velho armário localizado no fim do corredor. A porta se abriu lentamente com um rangido característico das casas antigas. Mariana entrou devagar, sentindo o coração cada vez mais descompassado. Gladstone procurou abrir as cortinas para que entrasse a claridade do dia. Uma cama muito antiga, encostada a uma parede, estava arrumada com belíssima coxa de seda. 2 criados mudos ladeavam a cama. Em uma mesa próxima à janela, uma bacia de porcelana guardava a bela jarra decorada. Tudo no ambiente lembrava um tempo distante, uma outra vida. Em cada detalhe percebia-se a atmosfera romântica que a última habitante daquele quarto havia imprimido em cada recanto. A suavidade das cores, nos detalhes, nas delicadas fitas, nos adornos, nas almofadas, no pequeno sofá com bordados finos. Mariane olhava para tudo emocionada. Que grande amor deve ter sido vivido entre aquelas paredes. Tudo era tão familiar, continuava andando pelo ambiente. Quando parou diante de um quadro, não podia acreditar no que via. Uma linda mulher junto a um piano sorria-lhe. E era ela, para seu espanto, inacreditavelmente parecida com ela, Mariane. Gladstone aproximou-se ao ver a palidez de Mariane e, ao olhar o quadro, não pôde conter sua estupefação. A semelhança era incrível. Os mesmos traços delicados, os mesmos olhos. Apenas o cabelo da Mariane real era um pouco mais escuro. Quase sem conseguir falar, Mariane exclamou: tenho um quadro igual em minha casa, com a mesma moça. Pertenceu à minha bisavó, que o ganhou de presente. Gladstone olhou-a interrogativamente e Mariane continuou. A minha bisavó, Elizabeth, ganhou-o de seu noivo, um engenheiro inglês. Foi ao Brasil para trabalhar em uma ferrovia e lhe trouxe o retrato de uma amiga muito querida na época. Mariane prosseguiu. Devo o meu nome a esta moça do retrato, já que Raquel, minha avó, quis lhe homenagear. Gladstone empalidecia enquanto a moça falava. Por fim disse assustado. Mariane tem um antepassado que se chamava Roger Hanson. Era engenheiro e foi ao Brasil para a construção de uma ferrovia. Estou confusa, são muitas as coincidências, Dr. Gladstone. Como este quadro poderia ter vindo parar aqui? O senhor não sabe o nome dos seus antepassados que viveram nesta casa? Gladstone parou, pensativamente e falou. Jamais foi permitido falar no nome deles. O meu avô, após os acontecimentos que aqui se desenrolaram, proibiu que se fizesse qualquer menção ao fato. Parece que o desgosto foi muito grande e ele levou muito tempo para se recuperar. Mariane ouvia-o atenta e perguntou, estamos falando das mesmas pessoas? Como pode haver tantas coincidências? Acho possível, Mariane. Existe algo nesta casa que nos liga de alguma forma. Isso está claro. O próprio fato de você ter vindo aqui comigo, ao invés de James, tem algum propósito. Mariane disse então murmurando. Temo pelo que poderemos descobrir daqui para frente. Talvez seja melhor para nós irmos embora. Não posso mais ficar aqui. Gladstone olhou-a com ternura, tal como fazia em outros tempos, quando se chamava Paul. Não conseguia mais esconder seus sentimentos diante daquela mulher que, de alguma forma, sofria. A verdade é que ambos pressentiam o passado, que se descortinava impiedosamente aos seus olhos atônitos. Gladstone procurou acalmá-la, falando com brandura. Por favor, Mariane, tenha calma. Precisamos descobrir que forças do destino nos trouxeram aqui e por quê.
Vamos desvendar o que aconteceu neste quarto e nesta casa, quem eram seus moradores, etc. Talvez haja algum indício dentre destes velhos armários. Gladstone começou a mexer nos armários, abrindo gavetas, não sabendo exatamente o que procurava. De repente, Marianne aproximou-se da velha cama e instintivamente sentou-se. Olhou ao redor e seus olhos pousaram sobre a antiga escrivaninha localizada um pouco adiante. Levantou-se e, dirigindo-se ao velho móvel, abriu sua tampa e colocou a mão em pequena caixa situada à sua frente. Abriu-a e, sem saber como, acionou um dispositivo que permitiu o acesso a um fundo falso. Imediatamente caiu em seu colo um pequeno papel amarelecido pelo tempo. Um tanto trêmula, abriu devagar e desdobrou. Diante de seus olhos, a carta que ela mesma, no passado, havia escrito para Paul que jamais lhe chegara às mãos. Gladstone aproximou-se e, percebendo que algo anormal ocorria, sentou-se perto de Marianne. A moça começou a ler em voz alta. Meu querido e bem-amado Paul, ao escrever estas linhas serei franca, pois não podemos negar a triste realidade que vivemos. Estou morrendo. A nossa história vai ser interrompida por algum tempo, mas creia-me, este lapso não é definitivo. Essa separação é apenas temporária e já posso antever a felicidade de nosso reencontro um dia. Peço-lhe uma última coisa, antes de minha partida. Tenha fé e coragem. Não me magoe com seu desespero. Quero levar comigo a sua resignação, pois William, o nosso adorado filhinho, precisará de você. Querido, é muito triste uma criança órfã de mãe. Deixo esta vida, mas meu espírito, que é imortal, continuará a sua jornada, esperando nova oportunidade ao seu lado. Acredito que voltaremos a nos reencontrar na terra. Não conseguiremos dizer adeus. Esta palavra é definitiva. Não deixa nenhuma perspectiva para o futuro. Sei que não está preparado para isso. Deve aceitar a vontade de Deus, que, acima de tudo, é a suprema justiça. Não duvide, Paul, rogo-lhe, confie e não esmoreça. A sua fraqueza será a perda da minha paz, a sua resignação será a minha felicidade. Saiba que, acima de tudo, passe o tempo que passar, haja a distância que houver, nos reencontraremos, pois nossos corações estão ligados pelos fios invisíveis de um amor que já venceu os séculos e continuará pela eternidade. Tua, pela eternidade, Marianne. Marianne não pôde terminar a leitura da carta. Chorava copiosamente e Gladstone, sem poder sopitar a emoção, deixava grossas lágrimas rolarem livremente de seus olhos. O desespero provocado pela morte de Marianne em sua vida anterior fizera Doris, a ama de William, esquecer da carta, e o próprio Paul a havia mandado embora sem aceitar recebê-la quando a moça retornou para cumprir com a promessa. Passados quase 100 anos, a carta de Marianne chegava até Paul, que agora envergava outro corpo físico em outra existência. Aos poucos, Marianne foi se recuperando e, quando conseguiu falar, disse a Gladstone: Gostaria de saber como tudo ocorreu. Será que é possível? Gladstone respondeu solícito: Certamente, amanhã mesmo tomarei providências a respeito. Os jornais da época devem ter noticiado alguma coisa. Olhou eternamente, como já o fizera tantas vezes pelos séculos afora, e perguntou sorrindo: Você ainda tem alguma dúvida sobre o que acabamos de descobrir, Marianne? A moça evitou olhar-o nos olhos e levantou-se. Gladstone segurou seu braço e insistiu: Não me deixe novamente, por favor. Não percebe que a vida nos aproximou de novo? Marianne, expressando imenso sofrimento no olhar, respondeu: Como pode isso acontecer? Eu não posso, Daniel. Preciso ir embora. O médico, sentindo-se feliz por vê-la chamando assim, pelo primeiro nome, aproximou-se e acariciou seu rosto com ternura. Marianne ia recuar, mas ele a segurou pelos ombros, dizendo: Você é a mulher mais maravilhosa que já vi. Não vejo nada que não seja perfeito. Ao ouvir a voz que insistentemente negava amar, dizendo-lhe algo que já conhecia e que tantas vezes lhe fora dito em outros tempos, Marianne sentiu que perdia sua resistência. Daniel, emocionado, beijou-a apaixonadamente. Novamente, Paul e Marianne se reencontravam. O antigo e eterno amor de sempre atirava-os mais uma vez um nos braços do outro. Nesse instante, como se tomada por uma força além de suas, Marianne recuou. Sentia que caía novamente no abismo do adultério. Tudo parecia se repetir. Já traíra antes por causa daquele homem. Desencilhou-se fazendo um grande esforço e saiu do quarto, descendo as escadas correndo e procurando sair daquela casa. Não poderia repetir tudo de novo. Não queria repetir. Conseguiria?